Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, eu cumprimento-vos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sem dúvida que os nossos corações estão felicíssimos pela maneira como o Senhor Deus já falou conosco nestas duas últimas aulas. Nesta terceira, o tema dela é sobre a plenitude do Espírito Santo. É sobre isso que nós vamos estudar nesta terceira aula. Eu convido para o efeito os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios para lermos no capítulo 3, 3 versículos. Efésios, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 14. Efésios 3, 14. É o texto que vai servir de base àquilo que nos propomos partilhar com os irmãos em relação a este tema, plenitude do Espírito Santo. Meus amados, diz assim a palavra do Senhor: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o que Paulo está a dizer. Verso 16: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O verso 19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de quê? De toda a plenitude de Deus. Ora bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa aula e aquilo que pretendemos dizer-vos é que, sendo a aula sobre a plenitude do Espírito Santo, importa, então, explicar quem é o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma das pessoas da Trindade junto do Pai e do Filho. Ou seja, Deus é um em essência. Isto é importante. Deus é um em essência e três em pessoa. Em outras palavras, Deus é trino. Ele é uma trindade. Isso significa, então, que há três pessoas na divindade. Estas pessoas, meus amados, são distintas. As diferenças entre os três, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são diferenças de facto reais, mas não são diferenças, meus amados, de essência. Ou seja, em outras palavras, há uma essência na divindade e não três. Na divindade há um ser em três pessoas. Então, o Espírito Santo não é uma força cósmica ou uma energia sobrenatural. É um ser com o qual, meus irmãos, isto é importante, podemos e devemos nos relacionar. E é interessante que para nos relacionarmos com qualquer pessoa, o que é que acontece? É fundamental conhecê-la bem. Neste estudo, nós iremos estabelecer precisamente o ensino sobre a identidade do Espírito Santo, para que o possamos conhecer melhor. Amém, meus amados? Então, passando ao próximo ponto, meus irmãos, todos nós, nos impressionamos quando lemos, ao estudarmos a palavra, sobre o crescimento da Igreja. E esse crescimento está registado no livro de Atos dos Apóstolos. E nós notamos uma coisa, meus irmãos. Apesar de uma igreja pequena, pobre, discriminada até, perseguida, a igreja causou um grande abalo na sociedade da época. Alcançou, com a mensagem do Evangelho, meus amados, os lugares, conforme nós lemos, mais distantes. E não só. E alcançou também as classes sociais mais variadas. Meus amados, como explicar todo esse crescimento? Ou seja, porque foram bem-sucedidos, onde tantos hoje têm falhado. De que forma aqueles cristãos causaram tamanha influência? Meus irmãos, o livro de Atos, como eu citei, explica todo esse crescimento.
Lucas, que é o escritor, ou foi o escritor do livro de Atos, no capítulo 9 e no versículo 31, ele mostra que tudo isso aconteceu de que forma? A Bíblia diz-nos no conforto de quem? Do Espírito Santo. Lemos assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria eram edificadas. Vejam, as igrejas eram edificadas e se multiplicavam. De que forma? Andando no temor do Senhor. E depois Lucas é levado pelo Espírito a dizer: e na consolação do Espírito Santo. Meus amados, perguntamos, existe alguma diferença significativa entre a igreja primitiva e aquela que temos hoje? Meus amados, a nós parece-nos que sim. Essa diferença reside precisamente no que tange ao relacionamento entre a igreja e o Espírito Santo. Meus irmãos, tão em falta nos dias de hoje. Hoje em dia, falamos tanto sobre o Espírito Santo, falamos sobre as suas manifestações, mas parece, meus amados, que vivemos tão pouco a experiência de gozarmos a sua plenitude e de nos relacionarmos de perto com Ele. Meus irmãos, notem bem o que estamos a dizer. Notem bem o que estamos a dizer. Precisamos viver mais a experiência de gozarmos a plenitude do Espírito Santo. Amém, meus amados? No próximo ponto da aula, nós vamos fazer uma diferença entre o que é ter o Espírito Santo e o que é estarmos cheios dele. Qual é então a diferença de termos o Espírito Santo e de estarmos cheios dele? No texto lido, no início, no versículo 19, Paulo fala sobre a plenitude de Deus. Mas, meus amados, o que é a plenitude de Deus em nós? A Bíblia, quando se refere à plenitude de Deus, fala de quê? Fala da sua abundância, da sua presença completa, da sua estatura completa. Ou seja, a abundância, a presença completa, a estatura completa de Deus em nós, em si, em mim, meus amados, só vem quando estamos cheios, abundantemente cheios do Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo, meus amados, apenas sabendo o que a Bíblia diz sobre ele, perdoem-me dizer-vos, não é suficiente. Claro que isso é muito importante. Mais do que isso, é até indispensável estudar a Palavra de Deus e descobrir como ela nos apresenta a pessoa do Espírito Santo. Contudo, meus amados, conhecer e viver na dependência do Espírito Santo é uma experiência para a vida toda. É bom que entendamos que a expressa vontade de Deus para os seus filhos, ou seja, para mim, para si, é uma vida abundante. De que forma? Uma vida abundante produzida pela plenitude do Espírito. Todos, meus amados, mas mesmo todos, devemos ser cheios do Espírito Santo. Muitos crentes têm o Espírito Santo, mas não estão cheios dele. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra é transbordar do Espírito Santo. Entendemos plenitude do Espírito Santo como a sua atuação, ou seja, o seu trabalho em nossas vidas, de modo, meus amados, a aumentar a nossa maturidade espiritual, a fim de que nos tornemos dependentes de Deus. Isto é tão importante, meus irmãos. Ser dependente de Deus é necessário que o Espírito Santo habite em nós, a sua plenitude.
Tal experiência, meus irmãos, as Escrituras chamam de estarmos cheios do Espírito Santo. Lemos essa expressão, por exemplo, em Lucas, no livro de Atos, em vários textos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, neste outro ponto do estudo, nós queremos dizer-vos o seguinte: se o Espírito Santo habita em nós, notem, não como um visitante ocasional, mas se estamos a transbordar do Espírito, se estamos cheios do Espírito, meus irmãos, isto é importante o que vamos dizer. Várias coisas, devem se tornar parte da nossa vida. Neste estudo, o que nos propomos é falar sobre várias manifestações, evidências da plenitude do Espírito Santo na vida da Igreja. E lembramos que quando falamos em Igreja, estamos a falar das pessoas. Repetimos, se o Espírito Santo estiver em nós, várias coisas têm de acontecer. Meus amados, quando nos dedicamos a pedir que essas coisas, essas evidências, se tornem, não são coisas pontuais, mas uma constante em nós, meus amados, grandes serão os benefícios com repercussões na vida da Igreja. Vamos agora, meus amados, destacar algumas manifestações, ou seja, evidências da plenitude do Espírito Santo na vida da Igreja. Meus amados, infelizmente, e porque o tempo que dispomos é exíguo, não temos como elencar todas. Vamos falar sobre algumas evidências, dizendo também que a ordem que escolhemos é aleatória. Meus irmãos, a primeira manifestação que destacamos é que quando vivemos a plenitude do Espírito Santo, notem, meus irmãos, temos maior sensibilidade ao amor de Deus. Referimos, meus irmãos, à adoção de filhos. Vamos já falar sobre isso. Meus irmãos, é importante explicar uma coisa, que a experiência de adoção de filhos é algo que está ligado à nossa conversão, certo? Mas, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, a plenitude do Espírito, meus amados, vai aumentar essa consciência. Ou seja, por intermédio do Espírito Santo, recebemos um espírito de adoção, como filhos. Olha, isto é importante, porque é isto que nos leva a uma intimidade com o Pai, em vez de um relacionamento superficial, aparente, meus irmãos, baseado muitas vezes no medo, na obrigação, na escravidão. Como é que isso acontece? O Espírito testemunha em nossos corações que somos filhos de Deus. Lemos, meus irmãos, essa verdade na carta aos Romanos, um texto importantíssimo para entendermos o que estamos a dizer. No capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, nos versículos 15 e 16, nós lemos assim: porque não recebestes, notem, o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o quê? O espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito o quê? Que somos o quê? Bastardos? Não, que somos filhos de Deus. Aleluia, meus amados. O Espírito Santo transmite-nos essa confiança de que por Cristo e em Cristo agora somos filhos de Deus. Meus irmãos, que maravilha! Somos filhos de Deus. Deixe-me dizer-lhe, meu irmão, minha irmã, você é um filho, é uma filha de Deus. O Espírito também nos revela que o Pai nos ama como seus filhos. Ama-nos como seus filhos por adoção. E é importante, não menos do que Ele ama seu Filho unigênito. Que maravilha, meus amados!
Aliás, o próprio Senhor Jesus, foi Ele que disse em João 17, 23, lemos o quê? Eu neles, disse Jesus, e tu em mim, para que o mundo conheça que tens amado a eles, vejam, como me tens amado a mim. Glória a Deus, meus irmãos. É por isso que somos filhos. Outra das tarefas do Espírito Santo, meus irmãos, é criar no Filho de Deus, ou seja, em mim e em si, a convicção da filiação e do amor filial que o leva, ou que seja, que nos leva a nós como filhos a conhecer a Deus, meus irmãos, olhem, como Pai. Meus irmãos, esta experiência é importantíssima, é capital, é necessária. Qual? Conhecer a Deus como Pai. O Espírito Santo cria em nós o amor e a confiança que nos capacitam, meus irmãos, a chamar-lhe Abba, Pai, conforme lemos em Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 ensina-nos essa verdade. Quando é escrito, e porque sois filhos, notem, e porque sois filhos, o que é que acontece? Deus enviou aos nossos corações o quê? O Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Meus irmãos, isto quer dizer uma coisa. O termo Abba é aramaico. Era a palavra que Jesus empregava quando se referia ao Pai. Ou seja, a combinação da palavra aramaica Abba com a palavra grega Pai expressa a grande intimidade, a profunda emoção, meus amados, o anelo, o afeto e a confiança mediante os quais, meus irmãos, o Espírito Santo nos leva aqui a clamar a Deus, não como uma entidade estranha, ausente, mas como Deus. Deus como Pai. Em resumo, meus amados, podemos então afirmar que um dos sinais determinantes da plenitude de Deus, da plenitude do Espírito Santo dentro de nós, é o nosso apelo espontâneo a Deus como Pai. Somos seus filhos. Louvado seja o seu nome. Meus irmãos, vamos falar agora sobre outra manifestação da plenitude do Espírito Santo em nós. Meus irmãos, os filhos de Deus devem ser cheios do Espírito, notem, com um propósito, para espalharmos o caráter de Cristo nas nossas vidas. Para nos tornarmos semelhantes a Ele, meus irmãos, precisamos conhecê-lo de facto. E não nos esqueçamos que quem nos testifica de Cristo é o Espírito Santo. Notem o que é que eu estou a dizer. Quem nos testifica de Cristo é o Espírito Santo. Conforme lemos, meus irmãos, em João 15, 26. É o próprio Senhor Jesus que diz: mas quando vier quem? O Consolador. Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, o que é que Ele iria fazer? Ele testificará de mim. Meus irmãos, notem uma coisa. É importante entendermos que este ensino de Jesus faz parte das últimas instruções a quem? Aos discípulos, sobre a união íntima entre Ele e os seus discípulos. Meus amados, há momentos afirmamos que os filhos de Deus devem ser cheios do Espírito Santo, para assim espalharmos o caráter de Cristo na nossa vida. Meus irmãos, o que se define então por caráter de Cristo? Digamos que é o conjunto de traços morais e éticos de um indivíduo. O caráter define não só a índole da pessoa, mas também como ela rege as suas atitudes. Caráter de Cristo mostra como Jesus era, como foi, como Ele se comportava. É isso que a nossa vida, meus irmãos, tem de espelhar. Quando vivemos a plenitude do Espírito Santo em nós,
Meus amados, Ele torna-nos iguais a Cristo. Precisamos do seu caráter para que vivamos não só as suas experiências, mas realizemos também as suas obras. Meus amados, todo o mundo precisa de modelos em que se espelhar. Infelizmente, o que vemos é que as referências escolhidas são muitas vezes estrelas errantes que nada têm para dar. Porém, para nós, Jesus tem de ser o nosso modelo, a quem devemos imitar. É o nosso exemplo. Temos de ser como Ele foi. Sigamos, meus irmãos, o conselho de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 1, um texto bem conhecido. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Meus irmãos, em que consiste então a nossa semelhança com Cristo? Meus irmãos, Jesus era um homem sem vaidade. Ele era humilde de coração, sem interesse na fama, na projeção, na notoriedade. Jesus era manso. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus era determinado, nunca desistiu. E nós? Ele era firme de propósitos. Ele expulsou os mercadores. Não é? No trato dele com os fariseus e saduceus, diante de Pilatos. Não é? Meus irmãos, Jesus foi um homem de prioridades. Jesus tinha prioridades. Primeiro, o reino de Deus e os negócios do Pai. E nós? Quais são as nossas prioridades? Jesus era um homem de fé. Ele era corajoso. Jesus tinha coragem ao manifestar a sua indignação aos cruéis, aos desumanos, aos insensíveis ao sofrimento e às necessidades dos outros. Meus irmãos, Jesus era perdoador. Ele não julgava as pessoas. Era homem de perdão. Jesus era obediente ao Pai. Valorizava os ensinos do Pai. Ele tinha a casa de oração como algo que ele responsabilizava. Tinha respeito, honra, reverência. Era homem de misericórdia e compaixão. Vemos isso, meus irmãos, no episódio da viúva de Naim, com Lázaro, o cego de Jericó, no tanque de Betesda. Meus irmãos, a suprema virtude do caráter de Cristo é, antes de tudo, amar a Deus e ao próximo. Repito, a virtude suprema do caráter de Cristo era amar a Deus e ao próximo. Meus irmãos, o amor de Cristo pelo Pai estava sempre acima de tudo. Seu amor ao ser humano tinha base e dependência, meus irmãos, nesse amor. Jesus amava a todos. Jesus ama-nos. Ama o pecador. O amor de Cristo pelo Pai é visto no seu zelo pela glória de Deus. É visto pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pela comunhão íntima e confiança que ele tinha com o Pai. Vemos esse amor manifesto, meus irmãos, na sua fidelidade a Deus e sua disposição de executar a vontade de Deus, dando sua vida pela redenção, oferecendo-se, meus irmãos, como sacrifício por nós. O amor de Cristo pelo Pai é também revelado na sua aversão ao pecado. Jesus demonstrou amor ao Pai, reprovando o pecado. Meus irmãos, reiteramos o que já dissemos. Quando vivemos a plenitude do Espírito Santo, Ele torna-nos mais semelhante a Cristo. Precisamos do seu caráter para que vivamos as suas experiências e realizemos as suas obras. A plenitude do Espírito em nós faz com que imitemos a vida de Cristo como padrão para o nosso viver e adotemos seus princípios, meus amados. Obedeçamos, pois, a seus preceitos e tornemo-nos semelhantes a Ele. Isso demanda uma rejeição, meus amados. E é o Espírito em nós que, em toda a sua plenitude, nos leva a essa renúncia.
Meus amados, ninguém renuncia se não formos cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Passemos, meus irmãos, a uma outra evidência da plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. Meus amados, referimos-nos então agora à iluminação das Escrituras pelo Espírito Santo. E para compreendermos esta evidência da plenitude do Espírito Santo, meus irmãos, eu convido-vos a lermos um texto que também é bem conhecido. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, os versículos 9 e 10, Paulo é levado a escrever: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas, irmãos, o que Paulo pretendia dizer quando falou o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus? Meus amados, a iluminação das Escrituras, como disse, é outra manifestação da plenitude do Espírito Santo. Vamos explicar. O que estamos a querer dizer é que, através da operação do Espírito Santo, o leitor é levado a entender a verdade revelada e aplicá-la à sua circunstância pessoal. Esta operação pode conduzir a uma revelação na palavra, que não deve, meus irmãos, isto é importante, não deve ser confundida com a revelação concedida aos escritores bíblicos. Meus irmãos, o Espírito Santo inspirou a revelação bíblica. Ou seja, revelação bíblica é a verdade de Deus que é descortinada e mostrada para nós na Bíblia. Esta é a informação que vem para nós da mente do próprio Deus. A iluminação, por contraste, meus irmãos, não traz, isto é importante, nenhuma informação nova. Ela simplesmente repousa na informação que o Espírito já deu nas Escrituras. O Espírito Santo opera na palavra, com a palavra e por meio da palavra. Nesta passagem, o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Paulo também nos diz que o Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus para nós. Ou seja, o Espírito age como um holofote e brilha no texto quando lemos, dando-nos a capacidade, meus irmãos, de entender seu significado. Sobre este tema, a iluminação das Escrituras pelo Espírito Santo, alguém escreveu uma coisa interessante, dizendo que o efeito primário da obra da iluminação das Escrituras pelo Espírito Santo é despertar em nós um senso da excelência das coisas de Deus. Vamos explicar. Vamos explicar o que acabamos de afirmar. Todos nós já tivemos esta experiência em algum momento de nossa vida. Quando estamos lendo as Escrituras e de repente, ou repentinamente, uma verdade específica parece saltar da página e penetrar em nossa alma. Meus irmãos, isso é obra do Espírito na iluminação das Escrituras. Amém? Passemos a outra evidência. Também importante. Meus irmãos, o tema da segunda vinda de Cristo é de extrema importância, meus amados. Aliás, é impossível ler a Bíblia sem tropeçar constantemente no tema da volta do Messias. Não é verdade, meus amados? A palavra de Deus garante-nos que Cristo voltará. Ele está vivo. Em Atos,
capítulo 1, o versículo 11, quando o Senhor Jesus era elevado aos céus e desaparecia por entre as nuvens, seres angelicais disseram aos discípulos, os quais lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aliás, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus tinha prometido. Lemos essa promessa no Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 2 e 3. Vou fazer o quê? Preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, o que é que vai acontecer? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. Nós somos um povo, meus irmãos, que sabe qual é o seu destino. Cristo pode buscar a sua igreja a qualquer momento. A sua vinda está próxima, meus irmãos. Está para breve. Por isso, temos de estar prontos, sem nos instalarmos nesta vida e nos acomodarmos, meus irmãos, aos valores deste mundo. Em Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 17, nós lemos o seguinte, e o Espírito, notem, e o Espírito e a esposa dizem o quê? Vem. E quem ouve, diga, vem. Vejam a ordem, meus irmãos. E o Espírito e a esposa dizem, vem. A ordem não é a esposa e o Espírito dizem, vem. Meus irmãos, a vinda de Cristo só será uma fervorosa expectativa, uma bendita esperança, se o Espírito Santo nos levar a amar essa verdade. Meus irmãos, é a plenitude do Espírito Santo em nós que faz com que o sentido da proximidade, da brevidade desse dia nos leve a procurar remir o tempo o mais possível, meus amados, deixando de lado coisas supérfluas e investir a nossa energia naquilo que é eterno. É a plenitude do Espírito Santo em nós que faz, meus irmãos, com que a vinda de Cristo não dependa de uma circunstância. Nós não queremos que Cristo venha porque não temos saúde, porque estamos desempregados ou por quaisquer outras adversidades. Mas o amor que temos por Cristo é o amor da noiva pelo noivo. Meus irmãos, e é isso que faz termos em nós o abundante derramar do Espírito, a abundância, a plenitude do Espírito Santo. Permitam que vos pergunte, se Jesus voltasse hoje mesmo, estaríamos prontos para o receber? Não se esqueça, meus irmãos, não nos esqueçamos. Ele pode voltar a qualquer instante. Ouçamos o que o Espírito Santo tem dito à Igreja, meus irmãos. E quem ouve, diga o quê? O que é que o Espírito está a dizer? Vem amanhã, Cristo vem. Louvado seja Deus. Meus irmãos, passemos a uma outra evidência, a uma outra manifestação da plenitude do Espírito Santo em nós. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é o santificador, isto é, aquele que santifica. Meus irmãos, por que é que o Espírito de Deus é chamado de o Espírito Santo? Porque entre as pessoas da Trindade, o Espírito Santo é o principal agente que trabalha em favor da nossa santificação, capacitando-nos, ou seja, capacitando em nós o processo pelo qual, meus irmãos, somos conformados à imagem de Cristo e tornados santos. A Bíblia é bastante clara a respeito da principal vontade de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, meus irmãos, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 13 e 4, ele mostra-nos essa verdade, dizendo: porque esta é a vontade de Deus, qual?
a vossa santificação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, de que forma? Em santificação e honra. Então, uma razão fundamental, porque o Espírito de Deus é chamado o Espírito Santo, é por causa da sua obra específica de capacitar os filhos de Deus em sua busca por santidade. O guiar do Espírito se direciona, meus irmãos, primariamente, sabem aqui, à santidade. O seu poder que opera em nós ajuda-nos a crescer em santidade. Este é outro resultado, outro benefício da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. O quê? Meus irmãos, aversão ao pecado. Jesus demonstrou amor ao Pai, reprovando o pecado. O Espírito Santo cria em nós o mesmo sentimento. Meus amados, passemos então a outra evidência da plenitude do Espírito Santo em nós. Meus irmãos, nós lemos em Efésios, no capítulo 5, o verso 18, o seguinte. Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, uma pessoa embriagada está sob o poder do álcool. O ébrio fala e age sob a influência do álcool. Paulo faz uma comparação, ainda que superficial, e um contraste profundo. A comparação é que assim como uma pessoa embriagada está sob o poder do vinho, assim também uma pessoa cheia do Espírito está sob o poder e a influência dele. Assim, o crente, cheio do Espírito, também fala e age sob a influência do Espírito. Ele é governado pelo Espírito. Meus irmãos, é interessante que no começo o embriagado começa apenas por um gole. Depois é uma garrafa. Mais tarde um barril. O ébrio não tem limites, não tem controle. Foi vencido, tornou-se escravo. Meus irmãos, é esse contraste profundo que Paulo faz ao convidar-nos. Enchei-vos do Espírito. Para o crente, a sede da plenitude do Espírito deve ser tão intensa, meus amados, mas mesmo tão intensa, que não existem limites para o buscarmos e deixar que Ele nos vença e nos torne seus escravos. É como o ébrio, começa por um golo, depois é uma garrafa e mais tarde um barril. Meus irmãos, é bom sermos vencidos pelo Espírito Santo. É bom sermos escravos do Espírito. Ser escravo do Espírito, meus irmãos, é pertencer-lhe, é estar completamente submetido ao seu domínio. Meus irmãos, outra evidência da plenitude do Espírito é alcançarmos o seu fruto. Como crentes em Cristo, não podemos nos acomodar a uma vida infrutífera. A palavra diz-nos no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor nomeou-nos, meus irmãos, para vivermos o fruto do seu Espírito. Na carta aos Gálatas, lemos acerca da manifestação do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas, irmãos, fruto do Espírito é a expressão da sua plenitude. É interessante notar que quando o apóstolo fala dessas capacitações, ele utiliza o singular, fruto do Espírito, ao invés do plural, frutos do Espírito. Então, por que fruto do Espírito e não frutos do Espírito? Como explicar o porquê disto? Meus irmãos, entendemos que isso acontece porque o fruto do Espírito é uma unidade. Isto significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Em sua
exposição sobre o fruto do Espírito, Paulo, no versículo 23, diz uma coisa e afirma algo interessante. No versículo 23, Gálatas 5:23, contra estas coisas não há lei. Entendemos que com isto, Paulo quer dizer uma coisa interessante, que não existem quaisquer restrições a esse modo de vida santo, caracterizado pelo fruto do Espírito Santo. Paulo também deixou claro que diante da depravação da natureza humana, as obras da carne, conforme nós lemos em Gálatas, no capítulo 5, os versículos 19 a 21, perante, toda essa depravação humana, da natureza humana, a única maneira de vivermos o fruto do Espírito em nossas vidas, meus irmãos, ninguém se iluda, é através da plenitude do Espírito Santo. Além disso, o apóstolo ensina-nos, no versículo 24 da mesma carta aos Gálatas, que os que são de Cristo crucificaram o quê? A carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências para vivermos o fruto do Espírito, meus amados, é uma batalha. Precisamos da plenitude do Espírito Santo. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo, com a sua plenitude, que com toda a sua plenitude o produz em nós. Meus amados, enchamo-nos do Espírito Santo. Meus irmãos, para terminar esta aula, vamos falar sobre 2 importantes benefícios da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Que benefícios são esses, meus amados? Primeiro, poder para evangelizar, e o segundo, para sermos usados nos dons espirituais. Meus irmãos, lembramos que para servir como Cristo serviu, precisamos do batismo com o Espírito Santo, notem, e da renovação desse batismo, que é a sua plenitude. O primeiro benefício, meus irmãos, o poder para evangelizar, é bom que nós entendamos uma coisa. Para sermos usados na evangelização, o Espírito Santo é aquele que nos unge. O Espírito Santo é aquele que nos unge. Quando o Senhor comissionou a igreja a evangelizar o mundo, é interessante que nunca foi sua intenção que os discípulos enfrentassem essa grandiosa e exigente tarefa munidos dos seus recursos próprios. Por isso, meus amados, nas suas últimas palavras, o Senhor, de certa forma, proibiu os discípulos de fazer alguma coisa, incluindo anunciar a boa nova da ressurreição. Notem, meus irmãos, o Senhor não nos chamou para falar dele. O Senhor chamou-nos para anunciarmos a boa nova da ressurreição. Só o podemos fazer, meus irmãos, quando recebermos a promessa do Pai. Isto é, antes de sermos revestidos do poder do alto, nós não temos condições de anunciar a ressurreição de Cristo. Lemos esse ensino, meus irmãos, no livro de Atos, no capítulo 1, verso 4. E estando com eles, determinou-lhes o quê? Que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Que promessa é essa, meus irmãos? Lucas, no livro de Atos, no capítulo 1, refere-se ao derramar do Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E o que é que iria acontecer? Depois dessa plenitude, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Meus amados, nestas palavras, Jesus associou o batismo do Espírito com o quê? Com o poder de sermos suas testemunhas. Depois dessa unção da parte do Espírito, de estarem cheios da plenitude do Espírito, os discípulos tornaram-se homens ousados. Começaram a pregar que Jesus era o Cristo, o Salvador, que estava vivo.
e não seriam silenciados, meus irmãos, nem mesmo por ameaças de execução. Logo começaram a levar a mensagem do Evangelho a todos os lugares, como Jesus lhes ordenara. Por obedecerem à ordem do Mestre, o que é que aconteceu? Viram a manifestação do poder de Deus, a plenitude do Espírito Santo, meus irmãos, em nós, em mim, em si, faz com que sejamos chamados a ter parte neste ministério de Cristo e no ministério da Igreja. A plenitude do Espírito Santo em nós é uma razão, meus irmãos, acrescida que nos deve motivar a ir para o campo anunciar o Evangelho do Reino. Louvado seja o seu nome. Meus irmãos, o segundo benefício, sermos usados nos dons espirituais. Evangelizar tem forçosamente, meus irmãos, uma dimensão espiritual. Lemos isso, meus irmãos, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 5, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas de que forma? Mas também em poder e no Espírito Santo. Notem, o Evangelho não foi a vós por palavras, mas no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, é impossível deixar de constatar que a pregação do Evangelho era quase sempre acompanhada de milagres e maravilhas. Muitos sinais autenticavam o testemunho e a mensagem anunciada, meus irmãos, despertando para a fé grandes multidões. O apóstolo Paulo sistematizou a doutrina a respeito dessas manifestações do poder de Deus, sob a designação de dons espirituais, que no fundo são recursos, meus irmãos, insubstituíveis na evangelização. Lemos acerca disso nos capítulos 12 e 14 da primeira carta aos Coríntios. Não é nosso propósito, meus irmãos, fazer aqui uma análise desses dons, em particular as 9 especiais manifestações do Espírito Santo, mas apenas realçar a importância do seu uso. Como dissemos, basta ler o livro de Atos para constatarmos esses dons, como esses dons operavam de forma visível, meus irmãos, na vida da Igreja. Há uma grande razão para que a evangelização, e não só, e a vida cristã de forma geral, seja impossível, meus irmãos, sem a manifestação do poder do Espírito Santo. Que não basta assumir uma posição doutrinária que confirme a atualidade e relevância dos dons, meus irmãos. É preciso que eles sejam efetivamente usados e que haja manifestações na vida diária de uma igreja bíblica. Foi assim com a igreja apostólica. Deve ser assim, meus amados, conosco, na igreja de hoje. Vivamos então o conselho e o convite do Espírito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 31. Portanto, procurei com zelo os melhores dons. Meus amados, concluindo, estamos terminando esta aula. A plenitude do Espírito Santo, meus irmãos, deve ser uma experiência contínua na vida do crente. Contínua. O verbo usado pelo apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito, em Efésios 5:18, está no presente contínuo, meus irmãos. E isso significa que devemos ser cheios todos os dias. A plenitude de ontem não serve para hoje, meus amados. Todo dia precisamos buscar um novo enchimento do Espírito Santo. As vitórias de ontem não são suficientes para triunfarmos hoje. O facto de termos sido usados por Deus ontem não nos garante que seremos usados hoje. Precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo, meus amados, todos os dias. Para que isso aconteça, precisamos fazer o que Paulo nos aconselha no texto lido. Por causa disso,
me ponho de joelhos perante o Pai. Não podemos ser corroborados com o poder pelo Espírito Santo, meus irmãos, e sermos cheios de toda a sua plenitude, toda a plenitude de Deus, se não desejarmos e lutarmos por essa bênção. O preço dessa experiência, meus irmãos, está na busca, numa vida consagrada. Enchamo-nos, pois, do Espírito Santo, porque Ele é a única esperança, meus irmãos, a única, de termos uma igreja que seja hoje tão viva quanto aquela que há 2000 anos abalou o mundo com a sua mensagem da ressurreição de Cristo. A plenitude do Espírito Santo, meus amados, é o segredo de uma vida cristã autêntica e abençoada, cheia de conquistas e vitórias. Que o Senhor Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.